Muito bem, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. E hoje, num dia todo especial, hoje é Natal, glórias nas maiores alturas, Jesus nasceu, hoje é Natal. E vou começar dizendo o que eu sempre digo: se você não se inscreveu no canal, por gentileza faça isso, acione o sininho e compartilhe nas suas redes sociais. E por gentileza também deixe um comentário de pelo menos 3 palavras no YouTube, que vai me ajudar na divulgação do canal. Nosso objetivo aqui sempre é expor a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e hoje, nesse dia especial, eu quero trazer desde o Gênesis até a teologia de Paulo, no livro de Gálatas e Colossenses, a história de Jesus Cristo. Então, lá no Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós temos a primeira referência ao nascimento de Jesus Cristo, quando Deus faz a condenação à serpente e diz: por causa de você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. E aí o versículo que faz referência ao nascimento de Jesus Cristo lá na frente para a redenção da humanidade do pecado. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, o descendente da mulher. Este lhe ferirá a cabeça, o descendente da mulher, e você ferirá o calcanhar. Temos aqui no livro de Gênesis a primeira profecia a respeito da vinda de Jesus Cristo como Redentor da humanidade que havia caído no pecado lá no Gênesis, conforme nós cremos. Depois nós temos as profecias de Isaías. Isaías é um dos profetas que mais fala sobre a vinda do Messias, sobre a vinda do servo sofredor e sobre a vinda do Emanuel. A primeira referência que temos em Isaías é no capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Depois, logo em seguida, no capítulo 9 de Isaías, nós temos a profecia sobre o príncipe da paz, que fala assim: mas a terra que estava aflita não continuará na escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que estava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa envolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. Haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, nesse texto de Isaías
capítulo 9, no capítulo 7 temos a promessa do Emanuel, que significa Deus conosco, capítulo 9, a promessa do príncipe da paz, né? O seu governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Nascimento de Jesus, Natal, fala de príncipe da paz, fala da paz que Jesus veio trazer aos corações humanos. Depois nós temos a profecia em Isaías ainda do servo sofredor, que começa no capítulo 52, versículo 13 e vai por todo o capítulo 53, que nós vamos ler. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Quem creu em nossa pregação, conclama Isaías, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência nem formosura. Olhando para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, que foi a profecia anterior, estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Foi como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei a sua parte com os grandes e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Esse é Jesus Cristo. Esse é o Cristo que foi enviado ao mundo para justificar a muitos, porque as suas iniquidades estavam sobre ele, estavam sobre si. O último versículo, ele derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Esse é o trabalho que Jesus Cristo, a profecia de Isaías sobre
o trabalho de Jesus Cristo. Então Isaías profetizou como Jesus vindo como o Emanuel, o Deus conosco, como o príncipe da paz e como aquele que levou sobre si as nossas transgressões para perdoar os nossos pecados. Aí nós chegamos nos evangelhos. O evangelho de Mateus vai narrar então o nascimento de Jesus a partir da capítulo 1, a partir da sua genealogia. Então Mateus foi escrito aos judeus, então ele tinha todo o interesse em mostrar que a ascendência de Jesus era da família de Davi, sobre quem tinha a promessa. Então, do capítulo 1, versículo 1 até o 17, ele fala dessa genealogia e a partir do versículo 18 ele narra o nascimento de Jesus, que está escrito assim. O nascimento de Jesus foi assim: Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, lhe resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles, cumprindo a profecia de Isaías que nós lemos. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que é a primeira profecia de Isaías que nós lemos. E Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Mateus depois vai narrar as visitas dos reis magos que vieram adorá-lo, e depois a fuga para o Egito, a matança dos meninos de Belém e a volta do Egito. E então no capítulo 3 aparece João Batista pregando. João Batista era primo de Jesus, nasceu 6 meses antes e já estava pregando a respeito do arrependimento, quando Jesus então vem a João Batista para ser batizado por ele também, quando ele tenta rejeitar. Esse é o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Marcos não narra o nascimento de Jesus, até porque Marcos foi escrito para os romanos o rei que era César, então quem quer saber de onde vem um rei espiritual? Ele escreveu e Marcos começa então a sua narrativa já na pregação de João Batista, e não narra o nascimento de Jesus. Capítulo 1 de Marcos, do segundo evangelho, já começa com a pregação de João Batista. Ou seja, mais ou menos 30 anos depois do nascimento de Jesus. Então Mateus, Marcos, Lucas. Lucas daí vai fazer um apanhado bem pormenorizado do nascimento de Jesus, e Lucas então vai narrar, vai fazer um trabalho de pesquisa para poder narrar o nascimento de Jesus de uma forma bem detalhada, bem pormenorizada. Então, Lucas, no capítulo 1, ele tem o seu prefácio, dizendo para quem ele vai escrever, depois ele fala do nascimento de João Batista, e a partir do versículo 26 do capítulo 1, ele começa a narrar o nascimento de Jesus, que diz assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai.
Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isso, se eu não tive relações com homem algum? E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. E por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo esse já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Aí Lucas passa a narrar a visita de Maria a Isabel, a sua parenta. Depois tem o cântico de Maria, a narrativa do nascimento de João Batista, e o cântico de Zacarias, né? E então ele vai narrar depois o nascimento de Jesus Cristo propriamente dito, a partir do capítulo 2, versículo 1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judeia até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite, e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. E de repente apareceu com os anjos uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviam se admiravam das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando no seu coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Lucas depois vai falar da circuncisão de Jesus, 8 dias depois da apresentação de Jesus no templo, como era costume dos judeus. E depois Lucas vai mencionar o cântico de Simeão. Simeão era um homem justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E quando ele ficou sabendo do nascimento de Jesus, e quando foram ao templo apresentar Jesus, diz o texto que Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque Deus tinha prometido para ele, através de um anjo também, que ele não morreria sem ver o Messias. Aí quando ele pega o Messias nos braços, ele diz essas palavras: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Muito interessante. E depois também Lucas menciona a profetisa Ana. Olha o que ele diz a respeito da profetisa Ana. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser.
Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos, desde que tinha se casado. Agora ela era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Essa era a profetisa que conhecia as Escrituras. Essa era, resumidamente, a narrativa do Evangelho de Lucas. É o mais completo, o mais detalhado, como eu disse, porque ele fez uma pesquisa pormenorizada a respeito dos acontecimentos da época. O quarto evangelho, o evangelho de João, ele não conta a história do nascimento de Jesus, mas sim ele começa fazendo uma dissertação a respeito da encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo era Jesus Cristo. Verbo expressa ação, então João está se referindo à ação de Deus entre os homens. E ele vai dizer que todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Este veio com testemunha para testificar a respeito da luz de Jesus Cristo, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz de Jesus, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era o seu e os seus não o receberam. Mas olha o versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Podemos ser filhos de Deus desde que creiamos no seu nome. Depois nós temos a teologia de Paulo em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, e 5 e 6, que Paulo vai dizer assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, porque lembra que tinha a profecia desde Gênesis, depois Isaías mais ou menos 400 anos antes de Cristo, Gênesis sabe lá quantos anos, muitos anos, não se sabe ao certo, tem só algumas conjecturas, mas Paulo diz, quando chegou a plenitude do tempo de Deus, tempo kairós de Deus, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para quê? Para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim vocês já não são mais escravo, mas filho, e sendo filho também é herdeiro de Deus. Creu em Jesus Cristo, se tornou filho de Deus, né? E porque vocês são filhos de Deus, diz o texto, Deus enviou o seu Espírito, o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E é esse Espírito que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, Paulo, fazendo toda uma espécie de conclusão de toda a narrativa a respeito do nascimento do Messias. Depois nós temos Paulo ainda em Colossenses, que ele diz assim, ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Colossenses capítulo 1, versículo 13 eu estou lendo. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Jesus Cristo veio para nos redimir dos nossos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele.
Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. E que havendo feito a paz, ele, Jesus Cristo, vindo e feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. A excelência da pessoa e da obra de Cristo. Resumindo, Gênesis menciona a profecia do nascimento de Jesus, Isaías exaustivamente. Isaías vai falar do príncipe da paz, do Deus conosco, Emanuel, Deus conosco, príncipe da paz, o servo sofredor. Daí os evangelhos fazem a narrativa do nascimento do sofredor e Paulo vai explicar que ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ou o texto de João 1,12 que nós vemos, todos os que o receberam se tornaram filhos de Deus. Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Isso é o Natal. Aleluias. Natal é paz, Natal é Deus conosco, Natal é paz. E no meio de tantas incertezas da vida que nós vamos enfrentar no ano de 2023, nós temos a promessa do Emanuel, do Deus conosco. No meio de tantas guerras internas e externas e discussões, nós temos o príncipe da paz. No meio de tudo isso, do nosso pecado, da nossa rebeldia contra Deus, nós temos o servo sofredor, que levou sobre si todos os nossos pecados. E que Deus enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para reconciliar, nos libertar do poder das trevas e nos reconciliar com Deus e fazer com que nós fôssemos chamados filhos de Deus. E por sermos filhos de Deus, temos o Espírito Santo habitando no nosso coração. Este é o Natal. É isso que a Bíblia relata sobre o Natal. Muito obrigado por me ouvir. Que Deus os abençoe.